Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço, quase um chá com Freud, né? E com os que vieram depois dele. Hoje a gente mergulha numa questão bem universal. Por que a gente sofre? De onde vem esse mal-estar que parece tão humano, olhando pela lente da psicanálise? É uma pergunta fundamental, sem dúvida. A gente se debruçou sobre fontes importantes, Freud, claro, mas também Klein, Winnicott, Lacan, e comentadores atuais como Dor, Dunker, Nasio, Rodinesco. É muita gente pensando sobre isso. Sim, e cada um com um olhar, né? A ideia aqui é tentar pegar alguns pontos centrais sobre as causas desse sofrimento, mas sem simplificar demais, porque, bom, é complexo e tem muita divergência. Vamos lá então. Freud abriu a porteira, digamos assim, identificando um conflito básico, certo? Para Freud, assim, a raiz do sofrimento está no embate entre as nossas pulsões, ele pensou primeiro nas sexuais e nas de autoconservação, e as barreiras do mundo, né? Da realidade, da civilização. Esse choque constante. Exato. E esse choque gera uma tensão interna. Muitas vezes essa tensão escapa na forma de sintomas neuróticos, que ele via como tipo umas soluções de compromisso, sabe? Uma tentativa de resolver o conflito. A repressão de desejos, de fantasias, principalmente aquelas ligadas ao Édipo, a angústia de castração, aquele medo simbólico de perda, né? Isso é central para ele. E tem aquela coisa curiosa que o Dunker e o Yanni até comentam lendo Freud sobre dar importância para bobagens, né? Pequenos atos falhos, sonhos. Isso, exatamente. Atos falhos, sonhos que parecem não fazer sentido, os próprios sintomas. A psicanálise leva isso muito a sério. São vistos como janelas para o inconsciente, sabe? Cheias de significado escondido. Freud insistia num método que era rigoroso, mas ao mesmo tempo sensível para ler essas histórias dos pacientes, as Krankengeschichten, quase como ele mesmo disse, como novelas, novela, buscando o sofrimento que estava ali, inscrito. Interessante. Aí depois de Freud, parece que o foco vai mais para as experiências bem do início da vida, né? Com a Klein e o Winnicott. Como que eles viam o sofrimento a partir daí? Exatamente. O olhar se volta para o bebê, para as relações primárias. A Klein, por exemplo, ela descreveu a famosa posição depressiva infantil. Que não é depressão como a gente pensa hoje, né? Não, de jeito nenhum. É um marco no desenvolvimento. É quando o bebê começa a sacar que a mãe é uma pessoa inteira, com partes boas e más, sabe? E aí ele tem que lidar com essa ambivalência toda, amor e ódio muito intensos, dirigidos à mesma pessoa. Daí vem a culpa, ligada a fantasias agressivas que ele tem, e o medo de uma retaliação vinda desses objetos internos maus, que são as representações psíquicas dessas figuras e sentimentos. É uma fonte bem primária de angústia. Entendi. E o Winnicott, ele já falava mais da importância do ambiente, né? Isso. Winnicott bateu muito na tecla da nossa dependência total no início de um ambiente facilitador, que é personificado na figura da mãe suficientemente boa. Não a mãe perfeita, né? Longe disso. É a mãe que consegue responder minimamente bem às necessidades do bebê, que sustenta ele. Falhas nesse cuidado inicial podem trazer problemas para a integração do ego, para a criança conseguir formar um verdadeiro self, um eu mais autêntico. O sofrimento pode vir daí, dessa vulnerabilidade inicial e das defesas que a gente cria, tipo um falso self, que se adapta ao mundo, mas esconde quem a gente realmente é. A metáfora do Humpty Dumpty que ele usa é ótima para ilustrar essa fragilidade. Faz sentido. E aí a gente chega no Lacan, que pega Freud e relê tudo pela via da linguagem. Isso parece mudar bastante a forma de pensar o sofrimento, não? Muda radicalmente. Para Lacan, a frase-chave é: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente entra na linguagem, para se tornar sujeito, para poder dizer eu, algo se perde nesse processo. A gente é representado por palavras, por significantes, mas essas palavras nunca dão conta de dizer tudo sobre nós. Fica sempre um resto. Uma divisão interna, então. Exatamente, uma divisão fundamental. E é dessa falta que surge o desejo. Uma falta a ser, como ele chama. O desejo é essa busca sem fim por algo que complete essa falta, um objeto perdido, que ele conceitua como objeto A,
que é a causa do desejo, aquilo que nos move, mas que é, por definição, inatingível. E aquela ideia famosa dele, da não relação sexual, como entra aí? É uma afirmação bem forte. É forte e é crucial no pensamento dele. Não quer dizer que não exista sexo, claro, mas quer dizer que não existe, no nível simbólico, uma fórmula pronta, uma harmonia natural garantida entre os sexos, entende? Não há uma complementaridade perfeita que a linguagem possa escrever. Ah, então o encontro é sempre meio desencontrado? Exato. É sempre singular, é sempre marcado por um certo desencontro, por essa impossibilidade de uma fusão total, de uma satisfação plena e garantida. E essa falta de garantia estrutural, bom, é uma fonte de mal-estar que não tem como contornar. Para o Lacan, o sofrimento está ligado a essa divisão do sujeito pela linguagem, a essa busca incessante pelo objeto perdido e também ao confronto com o real, com R maiúsculo. Aquilo que escapa da palavra, que não se simboliza. Nossa, fazendo um balanço, então, de Freud a Lacan, passando pela Klein e pelo Winnicott, o sofrimento parece ser bem mais do que só um problema pontual, né? Algo a ser eliminado e pronto. É isso. A psicanálise, de modo geral, acaba mostrando o sofrimento como algo inerente à condição humana. Seja pelo conflito das pulsões lá em Freud, pelas marcas das primeiras relações na Klein e do Winnicott, ou pela estrutura da linguagem e do desejo no Lacan. O sofrimento emerge como parte do que significa ser um sujeito. A psicanálise lida com o subjetivo, né? Por isso, às vezes, falam que não é ciência, mas o foco dela é justamente nesse real do sofrimento que talvez outras abordagens não peguem da mesma forma. Uma visão realmente complexa e profunda sobre algo que todo mundo sente, né? Tão visceral. De fato. E talvez o fio que une tudo isso seja pensar assim, uma parte do nosso sofrimento vem sim de traumas, de conflitos específicos da nossa história. Mas tem outra parte que parece ser estrutural mesmo. Está ligada ao fato de sermos seres que falam, que desejam e que, por isso mesmo, somos marcados por uma falta que nos constitui. Isso deixa a gente pensando até que ponto o objetivo é zerar o mal-estar, ou será que a questão é mais aprender a lidar com essa condição, que é fundamental, e talvez até encontrar nela, sei lá, a própria faísca para criar, para viver? Pois é, fica a questão, né? Uma questão que a psicanálise continua explorando. E fica o convite para quem nos ouve, reflitam sobre essas ideias também. E, claro, se inscrevam aqui no canal, deixem suas opiniões, suas perguntas, a gente gosta muito dessa troca.